E aí, quando que você decidiu passar pro personagem? Como foi essa transferência? Foi assim, mano. Os caras me perguntam isso direto. Chegou uma hora que eu passei a entender o grafite com uma outra visão. Eu deixei de entender o grafite só como um movimento de hip hop, de demarcação de território, daquela fita que vem do Bronx, daquela coisa que a gente conhece. E passei a entender o grafite como ferramenta de transformação e de autoconhecimento. De você ser o que você é. Não que eu não fosse o cara dos 3D. Mas o cara que fazia os 3D era o cara que estava preocupado em demarcar o território e fazer o nome em cima daquilo ali e ser conhecido no barato. Chegou uma época da minha vida que eu não me importava mais com isso. E eu queria fazer algo que me desafiasse de verdade. Não me desafiar numa forma ou numa pintura, mas me desafiar em botar algo pra fora e mexer com o sentimento, mexer com... Enfim, mexer com o espectador que tá vendo o trampo, né? E você achava que a letra ela não conseguia a letra é transmitir, engessada, a letra é pra quem faz letra, a letra é do grafite pro grafite, hoje não, né? Hoje você tem uma abertura maior, enfim, mas naquela época a letra era do grafite pro grafite e era aquilo. E foi bem na época também da transição do grafite para street art, de você começar a experimentar outros suportes, cheguei a pintar umas telas com 3D e tal. E aí o que acontece? Foi o que eu falei, eu sempre desenhei. Eu sempre flertei com desenho em outras situações que não fosse grafite. Sempre desenhei. E aí, cara, foi um momento difícil para mim, mas eu agradeço a minha decisão, vamos dizer assim, de largar 10 anos fazendo letra, uma técnica boa, com um desenho bom, para voltar lá atrás com uma técnica boa de pintura, mas um desenho ruim, porque você não acompanha uma coisa a outra. Zero, E aí que foi legal porque, mano, uma pá de cara que queria minha letra na parede não queria meu desenho. E aí foi onde eu passei a entender o que é o grafite, mano. Porque pra mim o grafite não é o trampo, é a pessoa. Grafite, pra mim, hoje, se perguntar pra mim assim, você conhece algum grafite bonito? Eu conheço as pessoas que fazem, não o desenho, saca? E aquilo torna pra mim bonito. E aí eu comecei a entender um monte de cara que pintava comigo direto e não queria mais pintar. Por quê? Porque eu retrocedi pra começar uma experiência nova, com um desenho novo, que é uma experiência passo a passo, de você testar vários bagulho e tal. Entendi. Quer dizer, a pessoa ela queria o 3D lindão. Exato. Ela não queria o trufe, então, amigo. não era o trufe, exatamente. Entendi. E pra mim, grafite é muito mais que isso. É muito mais, com E certeza. aí eu passei a entender e isso me deu força, porque separou o joio do trigo. De quem realmente queria que eu tivesse junto por causa da minha pessoa, da resenha, das ideias, ou quem tivesse junto pra decorar o muro do cara entendeu? Com o meu hype. Entendi. E aí, tem muitos assim. E aí eu passei a entender. E aí foi onde... não é que eu me fechei, mas foi onde eu comecei a pintar mais com a mesma galera. Porque essa mesma galera me respeitou como pessoa, me respeitou o meu processo e principalmente como queria que eu tivesse no rolê, não que o meu trampo tivesse. E aí eu comecei uma nova construção, de uma nova busca, comecei a entender o que eu estava fazendo, comecei a entender o que eu queria, aí tipo assim, fechou uma portinha e as letras e abriu uma janela, mano, infinita, tá ligado? Infinita de possibilidades com o meu trampo. Mas como artista, assim, essa transição ela é muito difícil, né? Você sair de uma letra que você já está estabelecida e ir para um personagem que você tem que criar do zero é muito frustrante, eu acho, né? Assim, vaidade, você coloca a vaidade em jogo, você coloca o seu ciclo em jogo, você coloca um monte de coisa, cara. Um monte de gente falou, não, mano, para com isso, volta a fazer as letras. Mas aí eu comecei a falar, mano, mas eu faço grafite por causa do que eu quero ou por causa de fulano? Quer que eu pinte? E aí, cara, eu comecei a entender pra mim a real essência do barato. Do que é o grafite na nossa vida, tá ligado? Eu comecei a entender
E muito mais do que entender, me fortaleceu um lado que até então eu não tinha de não precisar contar com ninguém para fazer o que eu faço. Só comigo mesmo. Meu papel, minha caneta e ponto. Então, o que acontece? Essa época que uma galera que pintava comigo e não queria mais pintar, meio que não me chamava para os rolês porque eu tava numa construção nova de desenho, os caras estavam nessa vaidade de pintar bonito para sair na revista, bababá. Eu comecei a me afundar no ateliê. Comecei a experimentar meus bagulho no meu ateliê. Então eu ia, assim, não ia pintar na rua porque estava experimentando. Ateliê. E aí eu comecei a fortalecer um outro lado da minha parada, que é a questão de pintar dentro do ateliê, de criar novas possibilidades, novas peças, enfim. E isso me fortaleceu nessa questão. De experimentar no ateliê e levar pra rua. E eu experimentei muita coisa nesse processo. Eu acho que o legal do ateliê é você, porque é você com você mesmo, né? Exato. Você se conhece muito, assim, porque você tá sozinho. Então você tá se conhecendo muito, você tá testando coisas, né? Pensamentos que vêm junto com o que você tá testando, você se conhece bastante. Mas olha que louco, aí você para pra pensar, mano. Eu sou o mesmo cara que fazia aquelas letras lá atrás. É a mesma ideia, é o mesmo contexto. Mudou a forma da expressão. E aí você para, mano, pra pensar até que ponto vale você ser refém daquilo que você criou. Eu conheço muita gente que não consegue se libertar do trampo. Fala, não, pelo amor de Deus. Por quê? Mas é vaidade. É vaidade. Que engessado também. Mas é vaidade, mano. Porque assim, eu falo pra você, eu gosto das pessoas. O trabalho é indiferente. Tá ligado? E tem gente que se pintar ou não pintar, pra mim não importa. O que importa é estar junto ali, sabe? E aí você cria um amadurecimento em cima disso. Você muda o processo, sabe? Então, isso pra mim foi muito importante e ainda bem que aconteceu lá atrás, porque eu consegui me reorganizar, me restabelecer e ter um novo significado pra mim do que era o grafite. Porque senão eu tinha parado, porque não tinha mais sentido eu sair de casa para ir lá, contornar, sombra, luz, fazer aquilo lá e no final das contas falar, mano, mas é só isso? Pra mim, né? Porque pros outros, da hora, muito louco e tal. E assim, admiro pra caralho os caras que fazem letra, porque é os caras que mantêm o barato vivo, mas os caras que fazem letra hoje em dia, os que eu conheço, ainda é a verdade deles. Então isso é do caralho, porque é a verdade dos caras. Os caras não fazem porque... Mas não era mais minha verdade, mano. Tanto que um monte de gente que me criticou na época, e enfim, não vou citar não, hoje faz a mesma coisa. Mudou o formato, porque o barato mudou, mano. Sim, tem que se atualizar. O bagulho muda constante. Muda muito. Não dá pra você ficar engessado no barato. Eu vou fazer o desenho da vida? Eu não sei, mas, mano, o bagulho muda.